Oi, que bom que você está aqui de novo para a gente estudar juntos a Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou a Ayla e você está aqui no Devocional do Vem Teu Reino. Hoje, o tema do nosso devocional se chama Deus te conhece. E antes, queridos, de eu falar para vocês o versículo que nós estudaremos hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Quem nunca se sentiu sozinho? Quem nunca se sentiu invisível? Talvez perdido em meio às tempestades da vida. Quero que você reflita nisso e vamos juntos para a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz quando a gente se sente assim? Quando a gente se sente sozinho, invisível, parece que ninguém vê a nossa dor, parece que ninguém entende o que nós estamos passando. Queridos, eu quero que você se volte para a palavra de Deus. No Salmo 139, a palavra de Deus nos versículos de 1 a 3 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Queridos, a palavra nos diz que Deus nos conhece melhor do que ninguém. E Ele está conosco durante todos os momentos da nossa vida, sejam eles momentos bons e momentos difíceis também. Queridos, entenda que o Senhor, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, aqui a essa terra, que se fez carne e habitou entre nós. Além do Senhor, Ele está conosco e além dele nos conhecer perfeitamente, a gente pode olhar para Jesus e entender que Ele compadece das nossas dores. Sabe por quê? Porque Jesus também passou pelo que nós passamos, queridos. Essa é a razão pela qual você pode esperar em Deus. Ele conhece você. Ele é que fala coisas a seu respeito, quando talvez ninguém mais fala. É Deus que guarda você quando os inimigos te cercam. É Deus que acredita em você quando ninguém mais acredita. Queridos, o improvável aos olhos dos homens não é improvável aos olhos de Deus. Deus já desenhou coisas ao nosso respeito. Deus, Ele viu você ainda informe dentro da barriga da sua mãe. Eu não estou falando isso da boca para fora, eu estou falando o que a palavra de Deus diz, queridos. Deus, Ele vê você agora. Ele sabe a condição que você se encontra. Deus, Ele está olhando para nós, pessoas improváveis. Esse tema ficou muito difundido, né, por agora. Vez ou outra você vai ver aí alguém falando: eu sou um improvável. Queridos, o que é a gente ser improvável? Eu gosto muito de pensar, tipo Davi. Davi também era um improvável. Por quê? Improvável é aquela pessoa que em algum momento ela é deixada de lado. Se você olhar para a história de Davi, a família dele não chamou ele quando o profeta Samuel foi lá na casa deles para ungir o novo rei. Mas Deus conhecia Davi. Deus via Davi. Deus conhecia o seu coração. Deus conhecia o caráter de Davi. E aí, no final da história, Samuel, ele pergunta se não tem mais nenhum filho ali. E aí a família dele é obrigada a se lembrar de Davi. Porque Davi não estava ali no meio dos irmãos dele. Aonde Davi estava? Davi estava lá, cuidando das ovelhas. Queridos, a história de Davi, o mais improvável dali, dos irmãos, da família, ele foi esquecido ali dos irmãos dele. Ele foi ungido rei perante a sua família. Entenda isso, queridos. Eu e você, nós também somos pessoas improváveis. Pessoas que talvez a gente olha e fala: só Deus mesmo para me ajudar nas coisas que eu tô passando. Talvez você também esteja falando isso, queridos, mas eu quero te dizer que os improváveis de Deus não são homens e mulheres isentos das crises. Todos nós passamos por crises, queridos. Pense nisso, sabe? Deus, Ele sempre usa homens e mulheres que foram destruídos, colocados lá embaixo, recuperados para recuperar outras pessoas. Olha que Deus lindo!
Queridos, por que Deus faz isso? Por que Deus usa os improváveis? Por que Deus usou Davi, mesmo Davi sendo um pecador? Porque, queridos, Davi, Deus conhecia ele, Deus sabia do caráter de Davi. Deus conhecia Davi como ninguém, Deus conhecia o coração de Davi. E o Senhor, Ele também nos usa como pessoas improváveis, porque, queridos, todas as nossas cicatrizes, elas nos dão a autoridade para ministrar sobre a vida de outras pessoas. As nossas cicatrizes, queridos, pense nisso, aquilo que você tem passado, aquilo que você já passou no seu passado, as suas marcas, as suas cicatrizes, elas não têm que te paralisar ou não têm que te vitimizar, falando, ai, nossa, porque você não sabe o que eu passei. Não, queridos, deixa Deus te usar, lembre-se que Deus, Ele te conhece, Ele sabe quem é você, Ele sabe seu caráter, Ele sabe o seu coração. Portanto, se você se enxerga como um improvável, como uma improvável, deixa Deus usar a sua vida através das cicatrizes que você tem. Para quê, queridos? Para que você mostre que essas cicatrizes que você carrega, elas expressam o que Deus fez na sua história. Mesmo que nós passamos por lutas, mesmo que nós passamos por situações adversas, o Senhor sempre está conosco, queridos. Mesmo nos vales mais difíceis, Deus está sempre conosco. A gente tem que lembrar disso, queridos, e lembrar de tudo que Deus fez e continua fazendo na nossa vida. Queridos, por que eu tô falando isso? Porque o próprio Salmo 139, ele diz: a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Queridos, fique com essa palavra. Você não tá sozinho. O Senhor, Ele tá olhando para você. O Senhor, Ele te conhece. Mas por que o Senhor nos conhece? Porque nós amamos a Deus. Porque o Senhor nos ama. Não é que Ele vai livrar a gente dos processos, das lutas, das pelejas. Deus não vai nos livrar, a gente vai passar por isso, queridos, mas creia que você vai estar sempre guardado por Deus no meio das batalhas, e isso basta. Isso basta, isso traz um renovo pra gente, isso traz uma paz, que é a paz que diz na palavra de Deus, que é uma paz que ninguém consegue compreender, queridos. Glória a Deus por essa palavra. Eu peço em nome de Jesus para que você reflita nisso hoje. Abra sua Bíblia, reflita no Salmo 139. Ele é um salmo maravilhoso, onde mostra o quanto Deus é onisciente, o quanto Deus é onipotente, queridos. Em nome de Jesus, vamos consagrar o nosso dia ao Senhor. Se você me permitir, deixa eu orar por você agora. Feche os seus olhos. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa semana. Obrigada, meu Deus, por mais esse devocional. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos conhece, o Senhor, Pai, nos cerca por todos os lados. O Senhor põe a tua mão sobre nós, meu Deus. Senhor, nós somos improváveis diante de ti, meu Deus. Mas nós pedimos para que assim como o Senhor fez com Davi, Pai, que o Senhor enxergue o nosso coração, que o Senhor enxergue o nosso caráter, que o Senhor enxergue o nosso amor por ti, Pai, mesmo nós sendo humanos, ó Deus, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Senhor, nós nos achegamos a Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Transforma a nossa vida, Deus. Transforma, Senhor, o nosso caráter. Transforma, Deus, aquilo que precisa ser modificado. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles que hoje estão passando por processos, Senhor, que eles sejam guardados em meio às batalhas. Em nome de Jesus. Sê com essa pessoa que me ouve, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém.